O título dessa mensagem é: peça e lhe será dado. É forte, hein? Mateus 7, quem pode abrir comigo? Mateus 7, versículo 7, que diz assim: quem achou, diga amém. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo o que busca encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, servos que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e esta é o profeta. Essa palavra já pregaria sozinho, né? Só em ler esse texto. Mas hoje eles têm uma revelação, algo tremendo para você, amém? Por que tem pessoas que têm dificuldade de pedir? Por que outras têm dificuldade de receber? E pede e tem dificuldade de receber. E por que tem outros que têm dificuldade de pedir? É esse o mistério de hoje, que eu quero que Deus abra o seu entendimento relacionado a isso. Quando você vê Jesus ensinando a orar, os discípulos eles têm uma inclinação, a um desejo a aprender a orar. Você não vê em momento nenhum os discípulos perguntando: Senhor, me ensina a fazer milagre. Como que eu faço para poder acontecer isso? Senhor, me ensina a pregar. Me ensina a falar bonito igual o Senhor, porque, irmãos, não tinha um orador melhor do que Jesus. Jesus tinha uma retórica tão perfeita. Jesus era um comunicador tão eloquente que ele conseguia pregar para 5.000 pessoas, sem microfone, um monte de criança, e todos ouviam ele perfeitamente. Mas por que as pessoas ouviam ele? Porque as pessoas ficavam perplexas com o nível de comunicação e de ensinamento, que as pessoas ficavam tão silenciosas que a voz dele sobrepujava qualquer ruído, pequeno ruído. Se Jesus era um comunicador tão eloquente assim, por que os discípulos não falaram: Senhor, me ensina a ser um pregador eloquente como o Senhor? Irmãos, a retórica estava tão em alta na época de Jesus, que 100 anos depois, o professor de retórica era uma das profissões mais bem remuneradas do mundo. Porque uma pessoa que recitava um poema, ele tinha que ter uma boa retórica. Uma pessoa que pregava ou tinha um discurso, ele tinha que ter uma boa retórica. Uma das pessoas que recebia melhor nos reinos era um porta-voz do rei, aquele que anunciava um édito do rei, com uma voz, um timbre que não repetia, uma pessoa que tinha uma boa oratória, uma retórica, tinha um discurso contínuo, não falava né, porque, né, como, e ele não tinha, ou seja, ele era algo diferente de mim, assim. Ele falava bem, comunicava bem. E Jesus, ele é um camarada assim. E os discípulos não pediram: Senhor, me ensina a ter uma retórica. A filosofia estava em alta. 400 anos de Jesus, passou Platão, Sócrates e Zico. Não, Sócrates não é jogador de futebol não, estou falando do filósofo. Platão, Sócrates, Aristóteles. Se você for lá em Alexandria, Alexandre o Grande, o Magno, ele abriu uma das maiores bibliotecas do mundo. Alexandria era a capital antiga do Egito, hoje é o Cairo, mas era Alexandria. Alexandria é homenagem a Alexandre o Grande. E Alexandria tinha uma biblioteca enorme, porque Alexandre o Grande, ele era discípulo de Aristóteles. Viu? Como que a filosofia estava em alta, a retórica estava em alta, a pessoa que tinha uma boa dicção estava em alta, e Jesus era um comunicador de dar inveja a Sócrates, a Platão, a qualquer um, a Sóstenes, a qualquer um, todos eles.
E por que os discípulos não perguntaram? Senhor, me ensine a pregar, me ensine a fazer milagre. Mas os discípulos perguntaram na Bíblia, Senhor, nos ensina a orar. Porque eles viram que de tudo que Jesus fazia, o que ele tinha mais prazer em fazer era em conversar com o Pai. Mesmo ele sabia de onde ele tinha vindo ou de onde ele iria, ele ainda queria ter um relacionamento mais intenso com o Pai. Ele passava horas orando e tudo para ele era motivo para orar. Ele dispensava os discípulos para ir para o outro lado do barco, do rio, ou do mar da Galileia, do lago, e ficava no outro lado orando, buscando um relacionamento com o Pai. E ele era Deus, e ele é filho de Deus, sabia muito bem que ele é, e mesmo assim, ele queria ter um relacionamento. Por quê, apóstolo? Quanto mais você sabe quem você é, isso lhe deveria colocar algum desejo em você. Quanto mais você sabe quem você é, mais desejo de orar você deveria ter. Está vendo? O apóstolo Alexandre falou, agora vocês estão querendo... Amém? Isso aí. Agora o que Jesus está fazendo aqui? Ele ensina os discípulos a orarem. O Pai Nosso, aí ele começa a falar, né? Antes ele diz assim, ó, Pai Nosso que estás no céu. Ele está ensinando o povo a orar, a rezar. Ele está ensinando a autoridade. O Pai Nosso fala de autoridade. Ele fala, ó, Pai Nosso, soberania, que estás no céu, santificado. Ele está falando promessa. Tudo no Pai Nosso é uma reflexão de promessa, autoridade, suprir uns aos outros, ser dependente de Deus e não nos deixe cair em tentação, ou seja, relacionamento com Deus para que Deus não me permita cair em pecado, porque ninguém cai em pecado porque quis pecar, a pessoa peca porque ela resolveu deixar de orar, porque a oração te dá temor e o temor te afasta do pecado. Quando a pessoa peca é porque ela já deixou de ter uma vida de oração, está entendendo? Então tudo parte do relacionamento íntimo com Deus. E aí entra o que Jesus quis ensinar aqui. Quando Jesus, uma vez eu até preguei sobre isso, e é algo muito até pertinente para o momento, eu nunca entendi por que Jesus se coloca numa condição tão deplorável quando vai ensinar os discípulos a orar. Se você perceber, ele coloca Deus nessa condição. Em 3 situações de oração, Jesus, ele coloca Deus numa situação muito difícil. Eu vou explicar para vocês, e eu gostaria que você que está ouvindo agora, e até mesmo quem vai ouvir pela internet, esperasse eu concluir para antes tomar uma decisão precipitada. Tiago disse, bem-aventurado o homem que não se precipita no falar. Então deixa eu concluir, amém? Quando Jesus diz assim, ó, mestre, me ensina a orar, ele ensina o Pai Nosso, depois ele diz, e peça, e lhe será dado. Bata, e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, aquele que pede, lhe será dado. E aí ele continua dizendo, qual é o pai que o filho pedindo pão, lhe dará uma cobra, ou pedindo um ovo, vai dar um escorpião? Vocês que são homens maus, sabem dar boas dádivas para os filhos? Imagina o pai que está no céu. Aí ele, olha só que tremendo. Ele coloca Deus numa condição seguinte, de um pai negligente. Escute isso. Ele coloca Deus numa situação de pai negligente, que dá para um e não dá para outro. Mas se eu insistir, ele vai me dar. Ele vai revigorar isso quando ele coloca Deus novamente em uma outra situação. Lá em Lucas 18, quando a viúva, ela chega diante do juiz, e o juiz é iníquo, lembra dessa passagem? Quem já leu? E aí a viúva diz assim, ó, várias vezes, julga a minha causa contra meus inimigos. E o juiz nunca julga a causa daquela mulher, nunca julga. Aí chega um dia, Jesus diz assim, ó, essa mulher insistiu, e o juiz pensou, mesmo que eu seja iníquo, essa mulher, ela está me importunando. Então eu vou fazer o que ela está pedindo, só para ela não voltar mais aqui. Aí Jesus disse, então faça você a mesma coisa, insista que você receberá. Eu vou explicar, antes que você me entenda mal. Depois ele coloca Deus numa situação mais complicada ainda. Ele diz assim, outro modelo de oração. Eu aconselho vocês a orarem
como um amigo que vai de madrugada na casa de um outro amigo. E ele diz assim: ei, amigo, me dá alguns pães, porque chegou uns amigos meus lá em casa, e eu não tenho nada para dar para eles, e eu estou precisando alimentar eles. Então esse amigo, ele está dentro da casa, ele diz: não, vai embora, já está tarde da noite, a minha família está dormindo. Aí Jesus disse: em verdade eu vos digo, se esse amigo continuar insistindo em pedir, esse outro amigo, mesmo não querendo levantar, por não ser tão seu amigo, ele vai dar o pão só para esse cara deixar ele em paz e deixar ele dormir. Assim, sejam as suas orações diante de Deus. Peça que você vai receber. Calma aí. Então, Deus é um pai negligente que dá se você insistir. Ele é um juiz iníquo, que mesmo que ele não queira fazer justiça a seu favor, só porque tu está orando o tempo todo, ele vai fazer. Ele é um amigo hostil que age com hostilidade com alguém que vai de madrugada buscar ele. Mas se você insistir, ele vai acabar cedendo porque você está importunando ele, ele quer dormir. Esse cara não vai me deixar dormir, eu vou dar logo esse pão para ele, para ver se ele vai embora. Deus é isso, sim ou não? Mas é como se Jesus estivesse dizendo: é isso que você pensa dele quando você não tem a sua oração respondida. Você acha que é isso que você pensa dele. Ele não é um juiz iníquo, mas é isso que você pensa. Quando você ora e ele não te responde, você acha que ele não é tão justo assim. Quando você acorda de madrugada para orar, Senhor, abre uma porta de emprego, e ele não responde, você pensa dele, sabe o quê? Ele está indiferente à minha oração, ele está deitado lá, não quer acordar para responder minha oração. É isso que você pensa dele. Quando você pede algo para Deus e Deus dá uma para a pessoa dá um testemunho que orou e pediu e recebeu, e você está orando há 2 anos e não recebeu, tu pensa isso. Deus é um pai negligente, ele é dirigente com uns e com outros não, ele só dá para uns, para outros não. Deus não é isso, mas é isso que você pensa, é isso que Jesus está querendo dizer. Agora olha só a chave aqui, quem quer pegar a chave? Jesus está querendo dizer: mas o meu Pai, ele é tão maravilhoso, precioso, sublime, superior, que mesmo que você pense tudo isso dele, ele não liga. Continue orando, que ele vai fazer na sua vida pelo princípio da obediência de orar. Ele não faz pelo que você pensa do que ele é, ele faz pelo que ele é. Por isso bata. E aí quando ele fizer, você vai ver que ele é justo sim, que ele não é negligente e que ele não é hostil às suas orações. Ao contrário, ele quer que você acorde de madrugada para ter um relacionamento com ele. Ele quer que você peça e ele quer te abençoar. Ele quer que você peça diante dele justiça e ele quer te justificar. Ele é um pai amoroso. Mas olha o que ele está querendo dizer. Eu não vou me igualar ao limite da sua alma. Você é uma pessoa ferida, rejeitada. O teu pai, tu pediu ele uma calça, ele disse: pra quê? Tu já tem uma. Aí você acha que eu sou teu pai, que vou te punir só porque está pedindo. Dinheiro não dá em árvore não, menino. Tu está achando que eu sou seu pai? Eu vou respeitar os limites da tua alma. Mas eu quero deixar bem claro, eu não sou um pai terreno, eu sou um pai bondoso. Salmo 103. Porque um pai que se compadece do filho que ama, ele respeita o nosso limite e a nossa estrutura, porque ele sabe que nós somos pó. Tremendo, né? Um Deus que é soberano, todo-poderoso, criador dos céus e da terra, ele nos cerca de bondade e ele espera a nossa alma ser curada, ser transformada, para poder fazer na nossa vida. Ele não tem pressa, ele não nos ataca, ele não nos condena, mas ele nos cerca de bondade, porque certamente as misericórdias e a bondade do Senhor nos cercarão por todos os dias da nossa vida. O homem exige de você o que você não tem para dar, mas Deus, ele te cura e te pede aquilo que você está com desejo de entregar. Seu coração, sua atitude,
Se você quer ser um líder de célula ou não, se você quer ser um consolidador ou não, ele te cura, ele te liberta e te deixa pronto para você oferecer a ele aquilo que ele tanto quer de você, mas ele não vai te sugar, ele não vai te subtrair, ele sempre vai te tratar como um filho querido, um filho amado. Porque antes de você ser alguma coisa, ele já te amou primeiro, quando você era um miserável pecador. Só que, irmãos, escute só. Por que tem pessoas que pedem e não recebem nada, meu apóstolo? Escute. Porque existem pessoas que têm um nível de relacionamento. Eu gostaria de ter mais tempo para pregar essa mensagem. Quantos entendem isso? Mas eu não estou com tanto tempo hoje, mas eu vou tentar passar bastante coisa para vocês. É muito interessante que nós pedimos as coisas a Deus da maneira que nós vemos Deus. Einstein, ele disse o seguinte, quantos estão aí atrás estão dando para ouvir? Albert Einstein disse o seguinte, a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento, mas o conhecimento empodera a imaginação. Ele está querendo dizer que uma pessoa que estuda só para decorar, ela nunca vai ser tão eficaz como uma pessoa que pensa muito e tem uma mente mirabolante. Porque uma pessoa que imagina muito as coisas, ela cria, ela é dinâmica, a imaginação ela é mais poderosa do que o conhecimento. Mas o que empodera a imaginação é o conhecimento. Por exemplo, eu olho para uma árvore, imagina comigo, gente, quem está comigo aqui, diga amém. Imagine que uma pessoa nasça cego, surdo e mudo. O que essa pessoa pensa? Vocês nunca pararam para pensar sobre isso? Ela não pensa nada. A mente dela é um vácuo, porque você só pensa daquilo que você conhece. Você fecha os olhos e idealiza uma árvore, porque você já viu uma árvore. E se uma pessoa nunca enxergou, nunca ouviu, nem uma pessoa falando no ouvido dela, uma árvore é assim. Uma árvore parece com não sei o quê. Já é uma dificuldade a pessoa querer imaginar algo de outra coisa que também ela não conhece. Uma árvore parece com uma... Ela é verde. O que é verde? Ela tem uns galhos. O que é um galho? Já é uma dificuldade. Agora imagina a pessoa sem ouvir, sem ver e sem enxergar. Qual o pensamento que ela produz? Agora imagina só que você saiba o que é uma árvore. E aí agora você vai fechar os olhos. Aí você, a partir do conhecimento de uma árvore, isso é cognitividade. A partir do conhecimento de uma árvore, agora você é capaz de imaginar essa árvore nascendo uma fruta. Essa fruta caindo. E você pegando e chupando essa fruta. E dentro dessa fruta tem uma semente. Tu já consegue imaginar essa semente caindo na terra e nascendo outra árvore. O conhecimento empoderou a sua imaginação. Quem está entendendo? Então, a partir de uma base de conhecimento, você é capaz de imaginar coisas além. Mas você tem uma base, um conhecimento. Agora, imagine uma pessoa que ela não conhece Deus e começa a imaginar algo acerca de Deus. Agora imagina você tem uma base de conhecimento. Quem está começando a pegar? Imagine que o conhecimento que você tenha de Deus seja parte de um Deus que foi te ensinado. Nem foi te revelado, que foi te ensinado. Uma parte. E agora... todo fruto de experiência de oração que você tem, ou de relacionamento com Deus, está atribuído, foi conferido pela parte de um Deus que te ensinaram, que nem representa a realidade do Deus verdadeiro. Está entendendo? Por isso a Bíblia diz, conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Porque conhecer o Senhor é uma experiência pessoal. E eu não viver somente do Deus que alguém me ensinou. Porque o que as pessoas ensinam de Deus para você é só uma parte daquilo que eles acreditam ser. Nem representa a realidade de Deus. É só uma parte daquilo que eles acreditam ser. E muitas das vezes a mente deles está empoderada pelo conhecimento de um Deus que não é o Deus verdadeiro.
É o Deus da avó dele, da tia dele. Ó, escute isso, gente, isso é muito sério. Isso pode mudar a sua vida de relacionamento com Deus. E ser mais efetiva a sua oração. Quantos aqui cresceram com a mãe falando assim, Deus vai te castigar? Olha a ideia que você vai criando de Deus. Aí um outro já começa, olha, a pessoa está no leito. Aí diz assim, ó, Deus manda dizer para você fazer um concerto com ele, porque essa doença aí é um pecado teu que você não se arrependeu. Aí a pessoa está ali, cara, eu sou crente, sou lavado e remido no sangue de Jesus. Aí eu fico perguntando, quem é pai aqui? Se você tivesse a oportunidade de botar um câncer no teu filho, jogar um câncer no teu filho, tu não lavou a louça que eu queria não, né? Então toma aqui, recebe esse câncer. Tu faria isso? Ah, então você é mais bondoso do que Deus? Eu nunca vi nenhum pai punindo alguém botando um câncer, irmão. Esse é o Deus que você criou. Não representa o Deus da realidade. O cara perdeu uma perna dirigindo, pilotando sem moto. Aí Deus te marcou para no... Deus, quê? Pô, Deus não poderia arrancar o dedinho minguinho, não. Arrancou a perna. Cara, esse Deus não é o Deus que eu sirvo. O cara perdeu a perna porque estava dirigindo sem carteira, talvez foi o diabo que arrancou. Porque ele avançou o sinal vermelho? Ou porque ele tinha que perder a perna? Acabou? Tá entendendo? Agora ele pega um outro cara que perdeu a perna direita, vai os dois no shopping, compra um par de sapato pela metade, cada um paga metade, cada um fica com o pé. E aí te ensina unidade e amor. Tu era egoísta, ninguém usa meu sapato. Agora tu compra dois a preço de um. Olha que bagatela. E aí você vai entender que Deus é amoroso contigo mesmo quando acontece algo ruim contigo. Aí você, sabe o que acha? Deus arrancou minha perna! Deus fala, tu não reclamou que o tênis estava caro? Agora tu compra um Jordan. De 600 caiu para 300 para tu. Vê o bom de Deus. O mundo jaz do maligno, amém, irmão? Mas se eu olho... Aí o apóstolo está debochando de quem perdeu uma perna. O meu pai perdeu uma perna. Amém? Pronto. Meu pai morreu sem uma perna. Antes que alguém venha falar. Então de respeito. O que eu quero dizer é que atrás de qualquer ação, seja ruim ou boa, se você tiver olhos bons, você vai decodificar o amor de Deus oculto ali. Porque você ama Ele, Ele é bom e nele não há sombra de variação. Eu estou conversando aqui, olha só. Quando eu estou conversando aqui, Senhor, para a lua, Senhor. Eu estou conversando e aí a Ruth entra para falar, eu paro a conversa. Aí eu posso estar conversando com o adulto que for. Uma vez eu estava lá em casa conversando com o pastor, lá eles moravam lá em cima do morro. A minha perna até dói quando eu lembro quando eu morava lá em cima do morro. Agora eu moro na rua da igreja, graças a Deus, irmão. Arde, isso aqui tudo, ai. Aí Deus é bom, né, irmão? Olha só de pau pela nossa vida aí. O pessoal passa ali agora, olha assim, nossa, que mansão, é mesmo, foi Deus que me deu, foi Deus. Aí, imagina só, eu estava lá e o pastor, o Jorge Lucas chegou com o celular, olha aqui pai, ganhei o jogo. Aí o pastor ficou olhando para mim, caraca, legal Jorge Lucas, pô, tu ganhou. Aí veio a Isabela pequenininha, pai, chega lá, parou. Aí veio a Ana Patrícia, o pastor ficou olhando para mim assim. Toda hora que eles interrompiam a conversa, eu parava para dar atenção para ele. Aí o pastor fez uma cara feia, sabe? Aí eu falei para ele assim, pastor, o senhor está chateado, não está? Ele, de quê, pastor? Que meus filhos estão interrompendo a nossa conversa toda hora.
Se o senhor quiser, a gente pode marcar um outro dia para conversar na igreja. Agora, aqui dentro de casa, meus filhos, a casa deles, eu sou o pai deles, eles vão me interromper toda hora. Deixa eu falar um negócio com o senhor. O senhor vai embora, eles vão ficar. E se eu interromper eles para dar atenção para o senhor, eles vão achar que o senhor é mais importante do que eles. E na verdade, o senhor não é mais importante do que ele para mim. O senhor me compreende? Então eu não vou, irmãos, humilhar o meu filho para mostrar gracinha para os outros. Para mostrar quem manda que sou eu. Cala a boca, tem respeito aqui, não! Nossa! O cara que ele conheceu hoje é mais importante do que eu. Ele não vai falar comigo, mas ele vai pensar. Para mostrar que sabe educar o filho. Irmão, se tu bate no teu filho dentro de casa para mostrar para os outros que tu educa, ou tua mãe, ou alguém, ou uma tia, ou uma irmã sua fala, tu vai deixar esse menino fazer isso? Mas quando chega na casa dela, os filhos dela só vão dar na cara dela, mas ela quer obrigar tu a bater no filho no teu filho. Irmão, cada um cria da maneira que achar melhor. Cria com amor, que o seu filho vai ter respeito contigo. E vai amar muito mais a Deus. Quem entende isso? Quer mostrar gracinha para ninguém, não. Traz teu filho com amor. Quer que dá uns tapinhas? Dá. Mas não dá para mostrar para ninguém que você tem autoridade, não. Dá, porque tem que fazer. Isso aí, irmãos, é fraqueza, é mostrar fraqueza para os outros. Aí, olha só. Meus filhos, toda hora, esse pastor realmente eu nunca mais vi na minha vida. Mas os meus filhos estão aí. Eu quero que eles entendam que eles podem chegar diante de Deus e pedir o que eles quiserem. A Isabela chegou, pai, me dá dinheiro para comprar um negócio da camisa lá, é 37. Caraca! Tu vai comprar uma botica ou tu vai comprar uma camisa? Camisa macro. Isso aí, para 10 fruto fiel? Aí vem logo a seguinte a Sofia. Pai, me dá aí dinheiro para comprar um chiclete. Uma filhinha. Aí eu, caraca, acabei de guardar a carteira. Aí vem o Jorge Luca, pai, tem um negócio aí. O que é isso? Os três, irmão, sem exagero, um atrás do outro. E não combinaram, não. Veio deles mesmo. É iniciativa própria. Aí, apóstolo, mas aí você, essa facada é muito forte. Calma aí, eu tenho que preparar. Eu tenho que preparar. Você está entendendo? Então, aí uma pessoa, se o pai dele diz, tá pedindo o quê? Atrapalhou o quê? Irmãos, eu fui criado num ambiente que se a gente passasse na frente da televisão com meu avô assistindo televisão, tomava. Passou na frente da televisão. O Cid Moreira nem conhece, ele era mais importante do que eu. A minha avó dava boa noite pro Cid Moreira. O Cid Moreira falava assim, boa noite, a minha avó. Boa noite. Ajeitava a saia assim, porque toda gordinha, não sei por que a saia agarra, né? Ela ajeitava a saia, saía assim e ia dormir. Era a boa noite dela. Ajeitava, saía e dava boa noite pro Cid Moreira. Vó, por que só dá boa noite para ele? Ele não está te ouvindo, mas eu sei que eu estou falando para ele. Também. Cid Moreira é mais importante do que eu. Toma, pufo! A minha avó não, mas minha avó fazia. Minha avó é muito carinhosa. Então o que eu quero dizer com isso? Aí a pessoa cria essa imagem. Se eu interromper Deus agora, vai ver que Deus está dando uma ordem para Miguel nesse exato momento. Ô, cala a boca, estou conversando com o Miguel aqui. Tá bom? Meu Deus. Será que Deus está fazendo alguma coisa de ocupar? Claro que ele está fazendo alguma coisa. Ele deve estar cuidando de Saturno, de Netuno e tá não deixando os astros se tocarem, controlando o mapa, não entornar, para alguma coisa. Eu não vou pedir. Tá entendendo, irmão? Isso limita o teu conhecimento de Deus. O som ficou mais expansivo. Será que ficou legal? Agora olha só que tremendo. Um dia um homem estava... Napoleão Bonaparte tinha acabado de vencer uma guerra. Ele estava sentado numa sala reunido com vários generais e vários capitães. E aí chegou um soldado, irmão. O soldado chegou, bateu na porta, interrompeu. Amarrado. Um soldado foi, bateu lá na porta, lá. Tá. Abriu a porta, o soldado chegou lá na mesa, lá. Interrompeu tudo, irmão. Irmão, Napoleão Bonaparte não era um cara da fluxicheire, não. Dom João VI fugiu da Espanha, de Portugal e veio para o Brasil para fugir de Napoleão Bonaparte. Quem conhece a história, ele veio para cá para fugir. Só depois que Napoleão morreu que ele voltou para lá. O cara era rim. E aí,
O cara chegar e entrar na sala de Napoleão Bonaparte, o cara tem que ter peitudo. Atrapalhou a reunião estratégica lá, bateu. Aí o cara, tu não tá vendo que... Napoleão, pode falar. Ô, senhor Napoleão, isso aconteceu, isso é história. Eu gostaria de fazer um pedido para o senhor. Ele, sim, pode fazer. Eu lutei nessa última batalha junto com o senhor. Ele, sim, soldado, pode falar. Eu gostaria que o senhor me desse de presente a ilha de Malta. Aí Napoleão falou assim, pega um papel aí. Aí deram o papel para ele e assinou, toma, a ilha de Malta é sua. Aí ele saiu, os generais, estava todo mundo ali. O cara interrompeu a reunião. E ele pediu a ilha de Malta para o senhor. E o senhor deu. Napoleão disse, esse homem me honrou com o pedido dele. Ele pediu uma coisa grande porque ele me viu homem grande. E aquele que me vê como grande merece receber um pedido grande. A ilha de Malta é dele. Ninguém pede uma ilha para qualquer um, não. Tu entendeu? Tem gente que tem um Deus grande e diz assim, né, Deus? Baseado em tudo que eu pedia a meu pai e não dava nada, eu gostaria de pedir ao Senhor, pela misericórdia, se por obséquio, eu queria. Irmão, faz isso não. Ele é teu pai. Não deixe que os limites que o diabo colocou na sua alma venham limitar o Deus na sua vida. Peça coisas grandes a Ele. Peça coisas grandes a Ele. Chega, Senhor, eu quero a minha casa. E já começa a perguntar, Senhor, a minha casa eu quero assim, eu quero assim, eu quero uma banheira de hidromassagem, eu quero isso, aquilo, outro, né? Quero que a minha esposa entre todo dia na banheira comigo, porque tem que estar junto no pedido. Aí você vai lá, coloca. Aí você pede assim, eu quero o carro na garagem, eu quero a carteira de motorista, eu quero... Irmãos, se você pedir, você recebe. Se você não pedir, você nunca vai receber. Aí a pessoa pensa assim, não, eu não quero muito, não quero isso não, eu nem quero isso. Aí Deus disse, baseado numa alma ferida, cheia de rejeição, influenciada pelo diabo, tem um Deus, criador dos céus e da terra, deixa a religião tomar conta da mente dele, e não permite ele ter liberdade de eu agir como um pai poderia agir na vida dele. Muitas das coisas Deus não faz na nossa vida, não é porque a gente não merece, é porque Deus só vai me dar na medida que eu pedir. E no quanto você acredita que Ele pode fazer. Ministério de Louvor, pode subir rapidamente, eu quero contar um texto bíblico aqui para vocês. Eu nem vou ler, mas anota aí, porque tudo que a gente prega aqui é Bíblia, amém? João 15:16. Jesus disse, eu vos escolhi, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. E vos escolhi para darem frutos, e vos designei para darem frutos. E que os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo o que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Uau! Olha para o teu irmão e diga assim, uau! Irmão, isso é muito forte. Deus mente? Jesus disse, o que você pedir em meu nome, lhe será dado. O que você quiser. Pense em algo. É a Bíblia ou não é? Agora você pode dizer assim, mas e se eu pedir, eu já pedi algo e Deus não me deu? Não é? Quem já tem esse questionamento? Aí que entra a revelação. Tu acha que Deus daria autonomia, uma autonomia como essa, de você pedir o que quiser para qualquer um? Ele diz assim, ó, aquele que guarda, versículos antes, aquele que guarda as minhas palavras e as pratica, esses darão muito fruto. Entenda, aqueles que guardam a palavra de Deus não pedem algo que ele quer, mas pedem algo que Deus colocou no coração dele. Essa é a diferença.
Por isso ele disse que aqueles que darem frutos, os frutos permanecerem quais? Os frutos do Espírito. Aqueles que amam a Deus vão pedir coisas que estão em consonância com a vontade de Deus. Não vão pedir coisas egoístas. Por isso ele deu autonomia para qualquer um que guarda a palavra dele e ama ele, pedir o que quiser. Porque um homem que ama a Deus pede coisas que agradam a Deus. Porque se fosse assim, você pediria a morte de alguém que te fez mal. Mas a tua palavra diz, Senhor, mas a minha palavra diz que você tem que amar os seus inimigos. Então você não está respaldado para receber tudo porque você não guardou minha palavra. Que minha palavra diz que você tem que amar os inimigos. Então ele diz, aquele que guarda a minha palavra pode pedir o que quiser. É uma autonomia só para quem ama a Deus. Ele não daria uma ferramenta tão poderosa na mão de uma pessoa que não anda com o coração com ele. Eu já vi uma pessoa chegar e falar assim, mas meu apóstolo, se Deus é soberano e Ele é onisciente, Ele já sabe de tudo, por que eu tenho que pedir? Já vi outras pessoas falarem assim, mas meu apóstolo, se Deus, como disse Tiago, nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes no próprio deleite. E aí então ele diz assim, se eu peço e Deus não faz, ou só faz se Ele quiser, para que eu tenho que pedir se Ele só vai fazer se Ele quiser? Aí que está a questão. Se você pedir, Ele pode fazer ou não. Agora se você não pedir, é 100% de certeza que Ele não vai fazer. Agora eu quero te ensinar uma outra coisa que nós vamos orar, e já temos 5 minutos para orar, amém? Aí Tiago diz assim, mas se as suas orações estiver em consonância com a vontade de Deus, Deus é poderoso para responder todas as suas orações. A fé é uma dinâmica de antecipação. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, antes de eu pedir, Deus me mostra o que eu tenho que pedir pela fé. Isso é só para quem tem relacionamento com Deus. A minha oração passa a ser eficaz quando eu oro, não para Deus fazer, mas eu oro para Deus colocar no meu coração o que eu devo pedir. Então você veste meia hora de oração só dizendo, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, o que o Senhor quer de mim? E aí Ele vai te dando uma dinâmica de antecipação, Ele vai te mostrando na sua mente o que Ele quer para você. E aí você começa a pedir segundo aquilo que Ele está te mostrando. E aí Ele começa a fazer porque Ele está fazendo segundo a vontade dEle. E o teu coração, porque, lembra que eu falei uma vez? Orar é acessar aquele que já conhece o meu futuro. Então, se eu posso pedir a Deus, que já conhece o meu futuro, para fazer algo já segundo padronizado, segundo a vontade dEle, para que eu vou orar para Deus fazer o que está fora da vontade dEle, para eu andar na contramão e ter que refazer tudo? Então, antes de pedir, crie relacionamento com aquele que pode te dar. A oração mais eficaz que tem na face da terra é a oração de um filho que tem um relacionamento intenso com Deus, e Deus começa a sondar o nosso coração e começa a colocar no nosso coração sonhos. Eu quero dizer uma coisa, se você nutre um relacionamento eficaz com Deus, se você busca Ele em primeiro lugar porque você ama Ele, tudo que Ele colocar no teu coração, pode perseverar em oração, que Ele vai fazer. Ele não colocou no teu coração à toa não. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Se coloca de pé nesse momento.